Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos lendo o livro de Josué, estamos chegando ao fim, mas ainda estamos lendo esse livro e hoje leremos o capítulo 22 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura, tá bom? E para você que está me assistindo, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Mais pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor e você pode ser o encarregado, você pode ser um dispensador para que a palavra do Senhor chegue a mais lares, tá bom? Então eu vou começar hoje aqui mais um dia com a oração para que o Espírito Santo fale conosco, para que o Espírito Santo nos direcione nessa leitura. Pai, hoje aqui nesse dia eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu amor. E eu peço que em nome de Jesus o Senhor fale conosco através dessa leitura. Que o Senhor fale conosco, Senhor, e que possamos realmente ouvir a tua voz e ser direcionados por ela em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais essa leitura. Josué capítulo 22 na versão NVT diz assim: Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Ele disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do rio Jordão. Versículo 5. Mas tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei de Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amém. Amem o Senhor, seu Deus. Andem em todos os seus caminhos, obedeçam a seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã, a leste do rio Jordão, a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim os homens de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para a sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Versículo 10. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote, perto do rio Jordão. Ali os homens de Rude, Gade e da meia tribo de Manassés prepararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gilelote, nos limites da terra de Canaã, ao lado do oeste do Jordão. Por isso toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar,
para conversar com as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés: toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje não estamos completamente purificados dele. Não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim vocês abandonaram o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção da terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor nosso Deus. Versículo 20. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Então os membros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o Senhor, o poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade, e que Israel saiba também. Não construímos o altar por rebeldia nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos esse altar por medo de que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? Versículo 25. O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam esta réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram. Não é para holocaustos nem sacrifícios, é uma lembrança do Senhor. É uma lembrança do relacionamento que vocês têm e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo nosso próprio altar para holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para esse fim. Versículo 30. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes do clã de Israel, ouviram que os membros da tribos de Ruben
e Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros das tribos de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é também nosso Deus. Amém? Então esse foi Josué capítulo 22 e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você entendeu. Sabe o que você entendeu, o versículo que mais te marcou, o versículo que causou algum tipo de dúvida do seu coração, para que nós possamos realmente ter aprendido e colocado em prática tudo que o Senhor tem nos falado através da palavra dele. Tá bom? Em caso você não tenha absorvido nenhum ponto, eu vou deixar uma aqui para que você pense e deixe no final o seu comentário se faz sentido ou não para você esse ponto que eu vou deixar. E aqui eu marquei o seguinte, que agora os israelitas eles cumpriram sua missão. Josué já havia dividido a terra, cada tribo já tinha ali tomado posse do seu território e os irmãos israelitas das tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés agora eles estavam dispensados para novamente voltar para sua casa, realmente voltar para o outro lado do Jordão, onde eles haviam herdado aquela terra que eles ganharam ainda no deserto, através de Moisés. Então, agora eles estão regressando ao seu lar, por quê? Porque os conflitos haviam acabado. Agora as guerras tinham cessado por um tempo e agora eles podiam voltar a seus lares, voltar para sua casa e continuar ali com seus familiares, com seus clãs, tá bom? E aqui tem algo que acontece muito intrigante no retorno, sabe? Quando eles estavam chegando ali na divisa entre suas terras e a terra de Israel, eles construíram um altar. E esse altar causou polêmica ali no meio dos israelitas, porque eles pensavam o quê? Que as tribos tinham traído Israel. Haviam traído o Deus de Israel. Então agora eles já estavam se preparando para guerrear contra os seus próprios irmãos, porque eles pensavam que havia acontecido uma traição, sabe? E aqui tem algo que acontece que eu quero que a gente reflita nesse dia, eu quero que você pense, eu quero também poder pensar sobre esse assunto, sabe? Porque muitas vezes a gente, por ver algo que a pessoa está fazendo, por ver algo que a pessoa fez, a gente abre um julgamento, a gente tira um julgamento precipitado daquela situação. E foi isso que aconteceu aqui com a tribo de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Quando eles viram que eles tinham construído um altar, eles pensaram que era para um outro Deus, eles pensaram que era para um outro Deus, que eles ali haviam se corrompido contra o Senhor, sabe? Só que ali foi um julgamento precipitado e é o que muitas vezes nós fazemos nas nossas vidas diárias. Nós tiramos julgamentos precipitados de tudo que a gente está fazendo, das pessoas que estão à nossa volta, tá bom? E aqui nós vemos que foi um simples engano, porque eles não haviam construído aquele altar para prestar holocausto, para prestar culto a Deus. Não, eles haviam construído aquele local, aquele altar, para que houvesse uma lembrança de que eles também serviam o mesmo Deus de Israel. Não é porque eles estavam do outro lado do Jordão que eles pertenciam a uma outra tribo, a um outro
governo de Deus, não, eles faziam parte também daquele povo. Então, o que havia sido construído ali naquele altar era simplesmente um memorial de lembrança dessa ligação que existia entre eles e as outras tribos de Israel que estavam do outro lado do Rio Jordão. Tá bom? Então, o que eu quero que você pense? Todas as vezes que você tomou uma decisão precipitada, todas as vezes que você julgou alguém de uma forma precipitada, sem saber o motivo, sem saber o porquê, sabe? Porque a gente muitas vezes age dessa forma e isso está errado. Nós que somos cristãos, nós temos que deixar de agir pelo impulso, de agir pelo que nós estamos vendo simplesmente no momento, sem saber o que realmente está acontecendo. Então tire esse sentimento de julgar as pessoas sem saber a real história, sabe? Jesus ensinou ali no Sermão do Monte que antes de eu querer tirar um cisco do olho do meu irmão, eu preciso primeiro tirar a trave que eu carrego no meu olho. Então, primeiro eu preciso me consertar para que depois eu tente julgar uma pessoa. E se eu julgo sem conhecer, sem saber o motivo, a razão, eu estou julgando de uma forma totalmente errada. Tá bom? Então esse foi o ponto que eu pude absorver desse texto e agora eu quero que você deixe nos comentários se faz sentido ou não para você. Tá bom? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.